1 Reis, capítulo 16. Então o profeta Jeú, filho de Hanani, entregou ao rei Baasa uma mensagem do Senhor. Essa mensagem dizia: Levantei você do pó, a fim de fazer de você líder do meu povo Israel. Mas você tem andado nos maus caminhos de Jeroboão. Você fez meu povo pecar e provocou a minha ira por causa dos seus pecados. Por isso, agora estou prestes a destruir você e sua família, da mesma maneira que fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e seus filhos. Os membros da sua família que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem nos campos serão comidos pelas aves do céu. Os demais acontecimentos da história da vida de Baasa, suas ações e suas conquistas estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi enterrado com seus antepassados em Tirza, e seu filho Elá reinou em seu lugar. A mensagem foi enviada a Baasa e sua família por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, porque ele havia provocado o Senhor com todos os seus atos maus. Ele foi tão mau como a família de Jeroboão, apesar do fato de ter destruído todos os filhos de Jeroboão por causa dos seus pecados. Elá, filho de Baasa, começou a reinar no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Porém, reinou somente 2 anos em Tirza. Então, o general Zinri, que era encarregado da metade dos carros reais, conspirou contra ele. Um dia, o rei Elá estava bêbado na casa de Arsa, o mordomo do palácio de Tirza, que era a capital. Zinri entrou, deu um golpe no rei e o matou. Isso aconteceu no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Depois, Zinri declarou-se o novo rei de Israel. Imediatamente depois de tomar o trono, matou toda a família de Baasa, não deixando ninguém vivo do sexo masculino. Ele destruiu até os parentes e amigos. Essa destruição da família de Baasa por Zinri estava dentro da palavra que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeú. A tragédia aconteceu por causa dos pecados de Baasa e do seu filho Elá, porque eles tinham levado Israel a adorar ídolos inúteis e provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos da história do reinado de Elá estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou somente 7 dias em Tirza. O exército de Israel estava acampado perto da cidade de Gibeton dos filisteus. Quando eles ouviram dizer que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, eles, no mesmo dia, no acampamento, escolheram o general Onri, comandante do exército, como novo rei de Israel. Então, Onri levou o exército que estava em Gibeton e cercou Tirza, a capital de Israel. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, foi para o palácio e pôs fogo em si mesmo e morreu. Pois ele também tinha pecado, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levando o povo de Israel a pecar com ele. Os demais acontecimentos da história de Zinri e de sua traição estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então, o reino de Israel dividiu-se em 2 partidos. Metade do povo apoiou Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade ficou leal ao general Onri. Mas os seguidores do general Onri foram mais fortes do que Tibni, filho de Ginate. E Tibni foi morto e Onri reinou sem oposição. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. Seu reinado durou 12 anos, sendo 6 deles em Tirza. Então, Onri comprou de Semer o monte que agora se conhece como Samaria. Ele pagou 70 quilos de prata. Nesse monte, Onri construiu uma cidade e deu a ela o nome de Samaria, em homenagem a Semer, o nome antigo do monte. Mas Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que qualquer um dos reis antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e levou Israel a cometer os mesmos pecados, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, com seus ídolos inúteis. Os demais acontecimentos da história de Onri
Seus atos e suas realizações estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria, e seu filho Acabe reinou em seu lugar. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe se tornou rei de Israel e reinou em Samaria durante 22 anos. Porém, Acabe, filho de Onri, fez o que era mau aos olhos do Senhor e foi ainda mais perverso do que seu pai Onri. Ele foi mais perverso do que qualquer outro rei de Israel. E como se isso não fosse suficiente, cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidom, e começou a adorar e servir a Baal. Primeiro ele construiu um altar para o deus Baal em Samaria. Depois fez outros postes sagrados e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele. Foi durante o seu reinado que Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando ele assentava os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão, e quando finalmente ele terminou a construção e colocava as portas, morreu seu filho mais jovem, Segube, de acordo com a palavra do Senhor, sobre Jericó, conforme foi declarado por Josué, filho de Num.